Olá, bom dia. O meu nome é Tiago Policarpo. Vou aqui dar uma apresentaçãozinha rápida do Debian Seed. Qual a vantagem de ter o Debian Seed e qual a não ter. E é isso, pronto. E vamos seguir. Ora, eu uso o Linux desde 1999. A minha primeira abordagem foi com o Mandriva. Não correu muito bem. Depois tive uns tempos parado com o Linux, porque era mais fácil configurar o WinModem ou a placa PC de rediz. Era tudo mais simples no Windows do que propriamente no Linux. Conseguia-se, mas havia muitos problemas e na altura tentava simplificar-se. Depois, mais tarde, voltei e atualmente sou um utilizador Debian User. Trabalho com outras distribuições também, mas efetivamente sou mais utilizador Debian. Sou sysadmin como profissão e uso o Debian por paixão porque respeito todas as normas que sejam livres, software livre, transparência, apesar de ter que usar Hi-Fi e não ser o livre driver. Mas tento sempre ter software o máximo possível que seja livre, nunca recorrendo a software proprietário. Bem, em relação aqui ao SID, as pessoas têm informação do SID. O SID é um código, um codename de uma versão ou uma release que está em desenvolvimento. Esta release do Debian está dividida por duas partes. A parte na realidade são três, mas as importantes são duas, que são duas usuáveis. A outra não é usuável de forma alguma, que é são testes de experimentação e não dá para usar. As únicas que dão para usar com alguma segurança são a Unstable e a Testing. Estas são as que conseguimos usar e conseguir ter um desktop ou uma máquina que conseguimos trabalhar e desenvolver com a outra. A outra é muito complicado, não dá mesmo para fazer. Ao exemplo que tenho aqui das versões, as versões estáveis estão todas do lado esquerdo, que é o Debian 11, o 10, o 12 há de sair, que tal como estava a dizer, o Testing. Ela já está com o codename, o Bookworm, mas na realidade é um seed, porque não está concluída, não está estável, está em seed testing. O resto, pronto, já é o que está atual, o 11, o resto está tudo... Em relação a nível dos pacotes do Unstable e do Testing, no Testing os pacotes são recebidos 10 dias após o Unstable. No Unstable, os pacotes que estiverem bons a funcionar sem qualquer problema, eles passam para Testing e a pessoa já está a trabalhar com uma coisa mais estável do que o Unstable. A nível de equipas Packing Tracking, existem 220 equipas neste momento, pelo menos a nível fonte oficial. Portanto, todos os dados são tirados do site do Debian.org. Cada equipa está destinada a um nível de pacotes, ou um pacote, ou mais do que um pacote. Né? Este gráfico aqui é um bocado ruim porque não consegui melhor. Porque conseguimos ver que em 2009 há uma grande falha de testing tem que olhar para ali, e dependências a serem atualizadas. Mas dá para entender que o trabalho feito no SID é muito gratificante. Porquê? Porque ao longo destes tempos todos, até 2022 a dezembro, a incidência dos pacotes quebrarem
é muito reduzida. Portanto, se olharem lá para cima, veem que o gráfico a vermelho ou amarelo deixa quase de existir. Ele existe, só que não tinha resolução para destacar 2022. Eu também não queria mostrar muitos gráficos, porque não é bem o intuito. Aqui é o repositório já referente ao Bookworm, ou seja, tudo o que existe de package do Bookworm, aqui o timeline é completamente diferente, porque entra em testing e fica com um timeline diferente. Mas podemos ver, desde que ele começou a ser desenvolvido, as incidências que ele vai tendo nos pacotes são muito baixas em relação ao número de pacotes que existe. Claro que existe, e por isso é que, pronto, quanto mais utilizações houver, mais pessoas a fazer debug, ajuda com que melhore o produto final quando chega ao stable. Claro que no stable existe também bugs, é normal, mas se tudo aqui for feito uma triagem maior, melhor, o produto chega melhor, o pacote, não quer chamar produto, mas o pacote chega melhor na versão final e com menos erros. Nem sempre tudo é feito pela parte do Debian, mas sim pelos maintainers das aplicações, né? Algumas coisas não estão na mão do Debian. Aqui em relação isto é só uns números muito gerais, são reais. Neste momento, no testing, no repositório de testing, os bugs que são encontrados, que são patchados, depois é todo o processo de comunicação entre a correção do erro. Uma coisa que não falei aqui para trás, o PewParts tem a ver é um debugger que ajuda a tagar os bugs dos pacotes. Portanto, ajuda bastante. Consegue tracá-lo todo e identificar os elementos que estão a falhar. O reporting bugs, existem várias formas de o fazer, umas mais avançadas, outras menos avançadas. As menos avançadas é aquelas que eu vou mostrar aqui, que é o reporting bug, que é um pacote que está disponível para ser instalado pelo terminal ou pelo vosso gestor de instalador de gráfico, e depois pela mailing list. No report ele ajuda-nos e faz-nos perguntas do o que é que está a acontecer. Basta-nos só pôr o report bug e o nome da aplicação e ele vai-nos questionando o que é que está a acontecer para fazer o report do bug. Os outros métodos são um bocadinho mais avançados e pedem mais coisas que este simplifica e que vai buscar por nós. Em relação à segurança dos pacotes de atualizações de segurança, a Debian Team não faz qualquer suporte ao SID. O SID só é assegurado por teams ou pessoas que têm gestão desses pacotes. E no SID, as atualizações de segurança podem não acontecer. Aquela versão até pode não estar afetada ou até pode estar afetada e não ser feita a correção da falha de segurança. Qual o melhor método para instalar o SID? Existem vários. O mais simples e que funciona bastante bem é pegar num ISO de uma stable, instalar o mínimo e depois converter os repositórios ao unstable ou testing. Ambos eles são SID. Portanto, quando faz parte da versão ser tudo SID. Atualmente ele já começa a puxar se vocês foram ao ETC, por exemplo, vou-vos mostrar aqui. Tiago,
razão para instalar stable e depois mudar os repositórios para testing, por exemplo, em comparação com usar logo o instalador de testing ou de stable, também usar, ou seja, também há ISOs de testing, não é? Existe uma mini ISO para fazer essa instalação, só que é uma instalação já advanced, expert, pronto, é possível, existe, aqui o que eu estava a tentar trazer é a forma mais simples que conseguires integrar no SID. Depois, mais tarde, obviamente, porque na Expert não é nada mais que um instalador a fazer-te as perguntas todas. Tal como se numa versão estável, se meteres Expert, ele vai-te questionar como é que és o boot, como é que és aquilo, como é que és os módulos, como é que... A instalação vai por aí até chegar à parte de definir o repositório. A vantagem de ter testing, aqui escolher... Agora abriu ali... Só tirar aqui ela. Para não estar... E acho que estraguei tudo. A vantagem de usar o testing em vez de unstable é que nós conseguimos usavelmente pegar nisto, ligar, desligar, atualizar e não ter grandes problemas. Em unstables, é poucas vezes que acontece problemas nos pacotes, mas acontece. Muitas das vezes eu uso QDE e as bibliotecas de Qt não acompanham a evolução dos pacotes e ficamos sem ambiente gráfico, ou parcialmente ficamos sem ambiente gráfico. Podemos ter as janelas, mas não ter como fechar, temos que usar o terminal para fazer aquilo. Pronto, não é usual, eu uso unstable, mas depois mais à frente também já vos vou explicar como é que consegue-se não cair no erro de atualizar à maneira. Porque num SID não se pode atualizar da mesma forma como se atualiza no stable, que está disponível 10 atualizações e carregamos no botão. Quando se tem um trabalho do SID como utilizador, é um utilizador debugging, né? Que nós temos que fazer o debugging primeiro, antes de carregar no botão. Pronto. Numa primeira fase, quem quiser experimentar, eu recomendaria estar em repositório testing. Depois, mais tarde, passar para o unstable, para não ter grandes surpresas e perceber melhor o mecanismo da função de debugging de packages ou outras correções que possam fazer. Aqui lá está, um bocadinho que eu estava a falar já atrás. Desativar qualquer interação de upgrades de segurança, porque não vale a pena tê-los, porque eles não vão funcionar. Para já, porque eles só funcionam na release stable e não unstable, ou testing. Na atualização do update, verificar sempre os pacotes primeiro, e há ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Imaginem que vocês têm um pacote que ele não quer subir ou querem prendê-lo por alguma razão. Vocês têm o apt-mark, que conseguem marcar aquele pacote e esse pacote faz exatamente, pode ficar naquela old version e ele não mexe dali. Isso pode trazer outros problemas para o sistema, mas é possível prender, destrancá-lo, tem essas funções do market que vos ajuda a poderem fazer uma atualização de um certo pacote para subir o sistema, mas querem que aquele fique naquela versão. Isso é possível. Em relação ao método de atualização no SID, não se faz full upgrade no SID. Para quê? Para evitar a remoção de pacotes. O upgrade não faz a remoção de pacotes e isso defende um bocadinho de não desaparecer algo que vocês não perceberam que ia desaparecer com a instalação da nova versão de um pacote qualquer, que esteja dependente uns dos outros, por causa das dependências. A nível dos utilitários, tem ali o apt-list, list debug e o list change, são úteis estarem instalados. Estes pacotes todos,
nós temos o suporte todo no Debian.org, todo por web, é fácil, mas quem não quer ir à internet, se tiver os pacotes instalados, faz o query no pacote e tem a resposta logo imediatamente no terminal. É bom ter sempre uma live USB no bolso, porque nem tudo, se usarem como uma máquina virtual, não precisam de nada disso. Agora, se usarem como eu uso, que é um computador que estou a utilizar e preciso que ele funcione ou ter acesso aos dados que estão lá, convém ter, porque se precisar de fazer uma recuperação, terá que ser por uma pen live e é sempre bom. Backups é bom sempre ter, seja numa versão instável ou uma versão estável. Quem usa os sistemas de ficheiros BTRFS tem o Timeshift para isso. Quem não tem esse tipo de sistema, eu não uso, eu uso X4. Faço os backups de outra forma, pronto. E acho que acabou. Não acabou. Não sei se conseguem ver bem, mas esta versão está toda em unstable e o código que ele diz já da version já é a próxima versão, mas na realidade ele é o seed unstable. Portanto, todos os pacotes, tudo o que seja de informação já para a versão final começa a constar nos ficheiros do seed. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram questionar. Por acaso, uso mais a versão testing e há certamente outras formas de fazer isso. Por exemplo, eu uso a prática, que acho que é a prática comum, que é de fazer o backup com o timesheet, né? Fazer, enfim, uma snapshot do sistema, depois mais tarde fazer um rollback, Sim. E cada vez que eu fazer um update, faço um disaparate também, e às vezes só me dá o backup. Sim, quando nas maiores mexidas, sim. Tem havido mais, porquê? Porque quando começa a haver no sítio, quando começa a preparação do testing, é mexido mais no unstable e depois é que passa. Mas no testing normalmente já teve no unstable as coisas más. Eu posso dizer que há um mês talvez houve problemas no C, na libc 6 e houve no QT também. E eles demoraram cerca de 3 dias no unstable a serem resolvidos. Portanto, porque não era um problema de dependência, que não esqueceram-se de fazer a dependência ou atualizar o pacote para aquela dependência. Pronto. Porque o pacote existe à mesma. Porque no QT existe uma coisa que é o Virtual Packet. Ou seja, um pacote fisicamente não existe no teu sistema, tem uma referência só que ele pertence ao outro. Pronto, e isso às vezes pode levantar problemas. Mas A minha questão é mais profunda, porque eu acho que desde que comecei a usar essa prática, nunca tive uma versão de Debian tão estável. Sim. À partida, Com testing. Acho que é mesmo das mais estáveis. Agora, um problema que tive, por exemplo, tenho um computador fixo e tenho de instalar um hardware lá, e é preciso recorrentemente fazer upgrades ao kernel. Acho que é a forma mais simples de Sim, a nível de kernel, ao longo do tempo que eu uso seed, zero problemas. Nunca tive nenhum break and stable de kernel, nunca tive. E também já houve tempos que eu tive kernel diferente, ou seja, de outro repositório. Portanto, não usava o kernel do seed, usava outro kernel e
nunca aconteceu nada. Portanto, a nível dessa estrutura, nunca houve problema. Não quer dizer que não exista, né? Porque pode haver um módulo qualquer mal compilado e depois o kernel não funciona corretamente. A minha questão é se há assim uma diferença tão grande entre o testing e o unstable em termos de estabilidade, pelo menos. O unstable não é tão, é o que eu estava a explicar, não é tão estável como o testing. Quando chega a testing, já teve 10 dias no unstable os pacotes. Portanto, 10 dias dá para corrigir os problemas que existiram quando ele foi lançado. Foi aquilo que eu estava a explicar. Com o lib C6 houve problemas, demorou 3 dias a ser resolvido. 3 ou menos, porque nem sempre posso fazer só o update passado não sei quantos dias, né? Mas demorou mais ou menos esse tempo também, né? E com a libqt também aconteceu isso, que o QDE usa muito, e mais ou menos o tempo quando os pacotes vão para o unstable e não correm bem, demora mais ou menos isso, 48 horas a tentar para ser resolvido. Portanto, no testing, quando chega, já esses problemas já foram despistados. E como eu mostrava aqui no gráfico, no testing aqui as coisas são muito... Este gráfico não tem resolução, mas a informação está no site oficial do Debian. É muito pequenino, é indiferente em relação aqui. Aqui temos muito mais vermelho e preto, e amarelo temos aqui. E aqui a correção são mínimas, não é? Quer dizer, temos aqui a pior foi em fevereiro do ano passado, 2022, não, julho do ano passado. Portanto, estes picos aqui são dependências, os amarelos são dependências, estão à espera de subirem. Portanto, aqui a estabilidade no testing é muito maior. Porque, a título de exemplo, vocês têm outras distribuições que são rolling, né? Que estão sempre e que estão com base também de testing do repositório de testing do Debian. Portanto, elas também sofrem do mesmo problema. Portanto, eu queria ver se mostrava aqui. Estou só a tentar abrir aqui uma... Não sei se dá para ver melhor. Que ele não dá para... Pronto, aqui as incidências no SID, isto é o SID unstable. Portanto, aqui está bastante. Mas a nível de progresso, desde que existe o SID, os pacotes são o dobro, não é? São o dobro, não é? Estamos aqui a falar de 30.000 em 2011 e 2022 estão em cima de binários acima dos 60.000. Portanto, a diferença é o dobro e a nível de resolução é bastante maior, né? Nós vemos aqui com menos pacotes a incidência de problemas eram bastante maiores do que existe na atualidade. Né? No testing não dá para fazer essa medição porque eles não têm aqui essa medição. Porque o testing é sempre a versão que vai ser stable, né? Portanto é o pacote que está, é o repositório que está mais estável para sair, portanto eles fazem sempre uma metragem diferente. Portanto, estou a olhar ao contrário.
Pronto, aqui dá para ver um bocadinho melhor a evolução do repositório testing. Não sei se tem mais alguma dúvida, algum esclarecimento que consiga. Tens que usar muitas vezes a Live USB para te safar de problemas. Talvez usei uma vez ou duas. Ou seja, porque eu tenho um mecanismo que tenho várias máquinas em unstable e há sempre uma eleita para ser a cobaia. Pronto. Portanto, se correr mal naquela por desleixo, normalmente só corre mal por desleixo. Ou seja, eu tenho um método que é, quando vejo muitos pacotes, provavelmente não faço e vou ver o que é. E às vezes quando são poucos não olho, mas são bibliotecas que devia olhar e por erro, ou por preguiça, por assim dizer, é que isso acontece. Porque se fores rígido naquilo que vais fazer, o erro fica resolvido, não acontece. Pronto. Não sei, eu também uso SID. Acho que estás assim a pintar um quadro assim um bocado negro, pelo menos pela minha experiência. Na verdade, eu não uso um desktop típico e, portanto, não é assim tão pesado e os pacotes são todos. Ou seja, não vejo tanto esse tipo de diferenças quando falham no biblioteca, no TT. Não vejo, não os observo muito. Mas para mim tem sido assim bastante pacífico. Ou seja, é uma rolling release, esta sim, seed unstable é uma rolling release. Testing acho que é um bocadinho diferente porque interrompe, não é? Tem os freezes, então não é bem a mesma coisa, depende das definições. Mas para mim tem sido assim bastante pacífico. É assim uma questão de, eu nem sequer tenho assim cuidados bem grandes, é prestar atenção quando o sistema de pacotes quer remover outros pacotes, isso é sinal que é melhor esperar um bocado, que até que as dependências se acertem todas umas com as outras. Nessa altura espera-se um dia ou dois e tal. Os pacotes normalmente o resto dos pacotes são atualizados e passam a bater certas as dependências e a coisa normalmente não dá problema. Portanto, prestar atenção antes de confirmar o full upgrade. Eu uso full upgrade também. Aqui, quando disse o método mais correto é usar o upgrade. Na documentação está escrito que o método mais correto é o upgrade e não o full upgrade. Para quê? Para evitar exatamente esse problema que existe, que é a remoção de pacotes. Porque eu, se fizer um upgrade, depois posso ir remover os pacotes se eu quiser. Portanto, faço um comando oposto para remover os pacotes. O full upgrade faz-te isso por ti. É um automatismo que faz por ti. Mas eu, se quer fazer debugging, ou uso uma ferramenta para me ajudar, aquela não me está a ajudar a fazer debugging. Muito pelo contrário. O full upgrade está a fazer o oposto. Né? Eu, quando faço upgrade, estou a falar do método em si. Certo. E há abordagens diferentes, é só isso que estamos a conversar. Eu prefiro ver a lista de pacotes que vai ser instalada ou proposta para instalação e remoção e decidir nessa altura. É uma maneira, não é? Sim. E não faço, não é? No fundo é uma abordagem só diferente. É só uma questão de dizer que acho que há várias formas de gerir um desktop rolling release em depende do ambiente gráfico, ou seja, em base GNOME eu não tenho experiência, não sei como é que estão os pacotes a reagir a nível de bibliotecas. Ou seja, o que eu uso é KDE, é Plasma, portanto é com base Qt, e o que eu vejo na base Qt é os problemas que acontecem na base Qt, e é o que eu acompanho diariamente. Pronto. Não quer dizer que nos outros podes ter muito mais estável. O Unstable, o único problema do Unstable foi aquele que eu frisei no início, também, que é a segurança de... Não há atualizações de segurança no Unstable. O Unstable não tem, pode ser feita pelo mantenedor do pacote ou a equipa, mas não tem. Isso é garantidamente, e se fores à parte pública do... Mas o que lá está a falar é de garantias. Efetivamente não há garantias, mas normalmente quem está a manter os pacotes faz upgrades com instruções de segurança. Isso é a minha experiência também.
É normalmente, não há garantias nenhumas que isso aconteça. Acho que é uma Posso, diferença há muitos pacotes que não levam as atualizações de segurança. Eu estava aqui a tentar ver se encontrava rapidamente, para dar alguns exemplos. Ou seja, nós ficamos com um pacote que existe problemas de segurança no SID e na stable, é corrigido na stable e não passa a SID. É isso que eu estou a dizer. Mas aí estás a falar de duas coisas diferentes. Estás a falar do repositório de segurança que pega em código para corrigir um problema de segurança e faz um backport através do repositório de segurança, e no SID a pessoa que faz a manutenção de pacote, sim, mas é isso que eu estou a dizer. Alguma versão. Sim, mas é isso que eu estou a tentar. Posso não ter dito da minha forma. Onde é que está o security? Acho que está para aqui. Não, já não sei onde é que eu puxo. Ou seja, há um pacote qualquer que é comum no unstable e no stable. Até podem estar na mesma versão. Vamos aqui generalizar, que é para tentar fazer um cenário que seja entendedor. A atualização feita no stables é pela team do Debian Security. No unstable é feito pela team ou pela pessoa que está responsável por aquele pacote. Se nenhuma dessas equipas mexer nesse pacote, o security team não vai mexer no pacote do unstable. Mexe no stable e quem fica com o problema resolvido é na stable. E naquela versão que está no unstable, fica tal e qual como está. É isso que eu estou a tentar transmitir. É seguro, eu uso, e o que estou a tentar transmitir é eu quero que as pessoas usem SID, porque eu também uso e quero melhorar as coisas no SID para quando se chega à stable as pessoas terem as pessoas mais comuns não têm que se preocupar com a parte técnica como nós nos preocupamos. Quando carregam no botão as coisas funcionam e tenham o mínimo de problemas possíveis. Aquilo que eu estou a tentar transmitir é SID é bom, mas temos de ter cautela naquilo que estamos a usar. Pronto. Por exemplo, o meu computador liga-se à internet, mas pela minha banda larga. Eu não me ligo a hotspots fora da minha banda larga. Porquê? Porque eu sei que tenho um sistema volátil. Este é um sistema maior volátil que eu tenho aqui nas mãos. Portanto... Mas o único argumento era que, na prática, o que acontece normalmente, é certo que isso tudo que estás a dizer pode-se passar dessa maneira. Chegar a uma atualização de segurança à stable e as outras ficarem quietas. Mas normalmente o que acontece é que os pacotes em unstable e testing estão mais à frente, têm versões mais à frente. E, portanto, levam atualizações de segurança. Não pode. Deixa-me só falar. Sim. Muitas vezes vindas da upstream, porque a versão do pacote e a versão do software está mais à frente. Portanto, a única coisa que eu estou a dizer é que normalmente é isto que acontece. Só isto. Mas há esse risco que estás a dizer. Sim. Eu por acaso eu tive para ir buscar eu sabia que isto devia dar alvo de discussão do security do package. Para ir buscar alguns exemplos para mostrar, mas depois não tive tempo. Mas também está público. É uma questão de fazer uma pesquisa e encontra-se. Mas pronto, isso acontece. O SID também leva atualizações, mas é sempre uma situação a ponderar para quem quer ligar a spots fora, expor a máquina mais à internet. Este está ligado à internet neste momento, mas está a passar por túnel, portanto... é defender, não quero dizer vale o que vale, mas é sempre uma segurança que tem que se ter no sistema a nível de comunicação. Será mais alguma questão?